Olha aí, mais um podcast da Passos Entrevista. E hoje o nosso convidado, secretário adjunto da OAB de São Bernardo do Campo, Dr. Humberto Rocha, que veio aqui mais uma vez falar dos seus conhecimentos, falar do cenário político e principalmente de como anda a política geral da OAB, jurídico, tem muito assunto para falar. Obrigado pela sua presença, Dr. Humberto. Boa tarde, né, a Fran, ao Manuel, eu agradeço a oportunidade, é sempre uma grande honra poder estar aqui e comentarmos os assuntos que têm influência na nossa sociedade. Obrigado, nós ficamos felizes. Muito obrigada, doutor Humberto. É sempre um prazer receber o senhor aqui. Eu tenho certeza que o programa de hoje a gente vai tirar muitas dúvidas. Vai ter muita coisa aí para perguntar, viu? Mas antes disso, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, né? Primeiro ao Grupo Motiró. O Grupo Motiró, eles estão com lançamentos pela cidade toda. É uma incorporadora, né? Então tem lançamentos aí de apartamentos com 2, 3 dormitórios, condomínio clube, uma estrutura incrível para você, para sua família. Então, se você está precisando aí de um imóvel, entre em contato com o Grupo Motiró, que eu tenho certeza que eles terão uma ótima solução para você. Também quero agradecer aqui a empresa Deluca. A Deluca trabalha com mão de obra terceirizada. Inclusive, eles mandaram um videozinho. Assiste aí o recadinho da Deluca. A Deluca ela atende toda a Grande São Paulo, toda a região do ABC, Baixada Santista e algumas cidades do interior de São Paulo. Os serviços oferecidos pela Deluca, eles têm foco na higienização hospitalar, limpeza predial, controle de portarias, recepções e serviços de manutenção predial. Nós atuamos em vários segmentos, nós atuamos na indústria, no comércio e também na área hospitalar. O treinamento está no DNA da Deluca. A Deluca acredita que o profissional bem treinado, ele vai poder oferecer um serviço de qualidade, um serviço seguro e um serviço econômico para a empresa e para o cliente. Nós temos um departamento de back-office que dá suporte de domingo a domingo, 24 horas, para o cliente, para o empregado e para a supervisão. O objetivo desse back-office é você evitar que o problema bata na porta do cliente. A ideia é que antes mesmo do cliente saber que ele teve um problema, esse problema já tenha sido resolvido. A assistência técnica da Deluca trabalha de uma forma proativa. A supervisão faz visitas constantes no cliente, a supervisão acompanha o andamento do contrato, verifica as necessidades em termos de treinamento, de produtos, de ações. Quando nós temos um problema, essas respostas são imediatas. Com relação aos equipamentos, nós temos um programa de manutenção preventiva e tudo isso faz com que o problema não se torne maior. Faça-nos um convite, iremos até a sua empresa e nós apresentaremos as nossas soluções. Também quero agradecer aqui ao Fabian, né, que mandou aqui os brindes para nós. O Fabian, ele mandou aqui as nossas canecas, né, ó. Que legal. Olha que legal as canecas, mandou também aqui, ó, copo, mandou caderninho. Então, se você precisa aí de brindes para o seu evento, entre em contato com a Fami Brindes. Lá eles têm uma infinidade de opções. Tem canecas, tem xícaras, tem canetas, tem copo de uísque. Eu tenho certeza que eles vão ter uma solução incrível aí para o teu evento, tá bom? Tudo feito com muita excelência. Então, pensou em brindes, entre em contato com a Fami Brindes. Então vamos lá para o nosso programa de hoje. Muito legal, tem muita coisa hoje, né? Tem muito papo. Doutor Humberto, já vamos ser prático, rápido aqui nesse bate-papo. Queria que o senhor falasse um pouquinho, tá em todas as mídias, sobre o afastamento do prefeito Marcelo Lima e do presidente da Câmara, Danilo Lima. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu acho que esse é um tema que eu não vou me restringir à questão do prefeito e do presidente da Câmara. Mas eu vou me abster aqui a comentar os impactos dos julgamentos em relação ao princípio de presunção de inocência. Por quê? Porque isso é muito mais amplo do que pensamos. Quando uma regra ela é aplicada, ela pode atingir qualquer pessoa da sociedade. Como que funciona o direito penal no Brasil? O direito penal ele tem uma fase inquisitiva, que é a investigação. Essa investigação ela pode ensejar uma denúncia ou não, e a partir dessa denúncia, isso não quer dizer que a pessoa é culpada. Vai ter um processo, o juiz vai ter que intimar essa pessoa, ela vai ter direito ao contraditório, à ampla defesa, para depois
em julgando aplicar ou não uma pena, porque no Brasil a pessoa só pode sofrer uma sanção se houver uma sentença penal transitada em julgado. Então, é óbvio que a gente fica triste, como morador de São Bernardo, e eu acho que qualquer um do Brasil lamenta qualquer episódio de corrupção, porque, Manuel, a corrupção, ela atinge, sabe quem? Que ela atinge em cheio? Os mais pobres. Quando há corrupção, os maiores atingidos são os mais pobres. Mas nós vivemos num Estado democrático de direito, que o legislador discutiu e sancionou uma lei, que é a Constituição Federal. E ela garante lá no artigo 5º, inciso 37, que todas as pessoas têm direito ao contraditório e à ampla defesa. Infelizmente, no Brasil, nós temos assistido não só nesse caso, e isso traz até um certo descrédito do Poder Judiciário, ao Poder Judiciário, porque nós assistimos recentemente, por exemplo, em Sorocaba, acordamos, como foi no caso de São Bernardo, com a mídia, que é um tribunal paralelo hoje, porque ela pré-julga, sem nenhuma crítica aqui aos senhores, mas é a grande verdade. Da forma como a notícia, às vezes, ela é distribuída, acho que não é o caso da TV Passos, ela depois dá a sensação, deu em nada, deu em pizza. É isso que o cidadão começa a dizer. Por quê? Nós estamos numa fase investigativa e as pessoas já estão ali julgando, apontando o dedo. Eu acho que é triste o que aconteceu, mas você tem que facultar ao prefeito o princípio da ampla defesa, assim como o princípio da presunção de inocência. Se cometeu erros, é óbvio que é para isso que existe o devido processo legal. Se ficar comprovado, vai receber as sanções que são cabíveis. Mas os excessos também, eles têm que ser combatidos, porque isso hoje atinge o prefeito, mas amanhã atinge eu, você e qualquer um da sociedade. Certo. O que nós estamos assistindo é colocar o Código Penal de cabeça para baixo. E eu vou explicar por quê. É inverter o Código Penal. A maioria dos juízes hoje, eles têm aplicado as medidas cautelares diversas da prisão. Essas medidas só deveriam ter aplicação em casos concretos, com provas inafastáveis de que há uma lesão à ordem pública, à ordem econômica, à ordem social, ou que a pessoa está interferindo nas investigações. Nós temos outras medidas que estão ali reguladas dentro do Código Penal, nos artigos 312 a 319, que trata da prisão preventiva. Hoje é quase que uma exceção a aplicação de prisão preventiva, porque se usam as medidas cautelares. E o que nós assistimos? Nós assistimos 218 mil pessoas com medidas cautelares, sendo que dessas 218 mil que não foram julgadas, ainda há uma investigação em curso, nós temos 40 mil pessoas já com uma tornozeleira eletrônica. E eu não posso deixar de dizer que a tornozeleira eletrônica, quando você tem uma pena que a pessoa foi julgada, é um meio diverso da prisão. Mas da forma como ela tem sido utilizada, assim, em total dissonância com a lei, você, além de colocar uma estigmatização da pessoa, é muito difícil que um leigo que encontre com uma pessoa na rua já não faça o pré-julgamento. Então, isso é inaceitável no Brasil, o pré-julgamento. Longe disso de eu estar aqui apoiando qualquer medida de corrupção, porque a corrupção é algo abominável. Como eu bem disse, são as pessoas, os cidadãos de bens, que sofrem, a cidade sofre, porque ela perde investimento, ela deixa de levar serviços essenciais aos mais pobres. E eu sinto muito, mas eu defendo que a lei seja respeitada na integralidade, se dando o direito de defesa, e seja para quem for, seja para o prefeito Marcelo Lima, seja para o Bolsonaro. Eu sou a favor de que a gente cumpra aquilo que foi objeto e que foi instituído pelo legislador brasileiro. Até porque uma das maiores queixas, inclusive indo para o ponto político, quando o presidente Lula sofreu uma sanção da sua liberdade, foi gritar pelo direito do contraditório, da ampla defesa e do princípio de
de presunção de inocência. O casuísmo não pode. O casuísmo de, por exemplo, você mudar uma lei para que a prisão fosse aplicada em segunda instância. Isso foi um casuísmo político. Então, os políticos, infelizmente, eu sempre critico, eles hoje estão deslegitimados e desacreditados em boa parte da sociedade por não cumprir os anseios, por não conseguir ter a capacidade de leitura dos anseios da sociedade. Acho que esse é o grande problema, entendeu? E nesse caso do prefeito, né? Ele foi afastado da prefeitura por 1 ano, enquanto corre as investigações e está usando a tornozeleira, né? Na sua opinião aí, qual é o tempo desse trâmite aí do julgamento? É possível ele voltar para a prefeitura ainda dentro de 1 ano? Ou o senhor acha que esse é um processo que pode se arrastar mais até o final do mandato dele? Eu vou exarar a minha opinião. Muitos podem ser contrário, mas a minha opinião é a seguinte. A tornozeleira eletrônica para uma pessoa que é prefeito de uma cidade como Marcelo Lima, eu acho que é um exagero. Tá? Aqui sem falsa modéstia, independente dele ter culpa ou não, é um exagero, acho algo absurdo, desnecessário, porque ele não oferece nenhum risco para a sociedade nesse sentido da fuga, né? Eu acho que o cara tem uma vida aqui, da mesma forma como eu abomino, por exemplo, você trazer à tona e aí fazer uma devassa na vida pessoal, de filhos, começar a trazer temas que não são afetos ao que está na pauta, porque tem algumas perguntas. Ali o dinheiro é público? Esses contratos começou na gestão do Marcelo Lima? Sim ou não? Né? Nós tivemos aí, eu não vou nem entrar nessa pauta, mas eu acho que esse novelo, ele precisa ser desfiado, e ele é muito maior do que parece. Talvez não seja a única pessoa envolvida, o prefeito, como ele também pode ser inocente, porque nós não sabemos. Tem dinheiro público? É um mero caixa 2 ou houve lesão ao erário? Essas coisas é uma investigação, e a investigação ela jamais pode ser tomada como verdade absoluta. Eu tenho esse cuidado, porque o maior bem que eu, você e qualquer um da sociedade tem é a liberdade. E a execração pública, você ter um julgamento, eu acho estranho, a imprensa já está a postos ali, todo mundo um dia antes já está sabendo dessas histórias, né, que tinha algo, ia chegar a São Bernardo do Campo. É complicado, né? E assim, para o leigo, se entendeu que o dinheiro foi apreendido na casa do prefeito, quando na verdade isso aconteceu na casa de um operador há mais de um mês antes, que não era o prefeito. Isso alguns veículos omitiram. Então também acho que a ética, o cuidado e o respeito com os dirigentes é necessário. Do mesmo jeito que nós cobramos, os dirigentes somos contrários às emendas impositivas, à majoração de tributos, uma série de situações aí que a sociedade reclama. Mas eu acho que o aprendizado que fica para a sociedade de toda essa situação deprimente que nós estamos assistindo é que o povo precisa entender a responsabilidade de votar. Sim. O exercício do voto, de ler os programas de governo, de fazer indagações. Eu acho assim, menos mídia, mais gestão, porque assim, um país que as dissonâncias são enormes. Essa semana eu assisti casos de magistrados que acham que um salário de R$132 mil por mês é pouco, porque ele tem que comprar um terno, ele tem que comprar um sapato, né? Que tal a gente fazer uma inversão, colocar um magistrado desse vivendo pelo menos por 6 meses com um salário mínimo e dar os 132 mil para o trabalhador? Será que algum deles topa? Tem gente que não ganha por ano isso. Para ver a realidade como Inversão, né? Então, e a mesma coisa a gestão pública. Então, acho que o clamor que nós podemos pedir e esperar dos políticos, que haja um compromisso real, efetivo, com a sociedade, que haja a proteção dos mais pobres, que a gente consiga construir uma sociedade com educação, com formação, porque o voto precisa deixar de ser algo comprado, né? A compra de voto existe. Esse Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitoral que brinca de faz de conta. A eleição não é igual, Manuel. Vai lá Humberto Rocha concorrer com um cara que tem 5, 6 mandatos ou que é deputado, se é igual. Sabe, esse continuismo político, profissionalismo político,
Essa é a palavra que precisaria ser estancada. Alô, deputados, tenham coragem, vote uma lei que proíbe o carreirismo político. Vocês precisam trabalhar como qualquer um da sociedade. Política não é profissão, é servir o cidadão. Acho que é essa a tônica que não se discute. Nossa, doutor Humberto, o senhor deu uma aula aqui de cidadania, de moralidade, civismo, né? Olha, assim, eu vou te falar, eu gostei. Os jargões aí que o senhor colocou, dá até manchete, porque realmente foi muito, muito bacana. E o senhor fala de coração, porque o senhor é uma pessoa coerente, o senhor tem coesão no que o senhor fala, é um advogado que está perante a um órgão, mandar um abraço para o doutor Bertan e toda a diretoria. O senhor é secretário adjunto da OAB, mas o senhor é advogado na acepção jurídica, advogado. Então o senhor é uma pessoa que luta. Isso é bacana. É uma aula. Realmente, é isso que os políticos têm que ouvir. Não é profissão. Aí a Fran ganha aí para vereador, não, virar profissão, carreirismo, o senhor falou muito bem. E é isso que você que está nos vendo tem que entender. E vai assistir esse vídeo lá no nosso canal e vai ver, vai repercutir para outras pessoas. É ou não é? Fala aí, doutor. Olha, eu queria, inclusive, aproveitar a oportunidade de agradecer ao Manuel aqui pelas gentis palavras, mas também tecer aqui um grande abraço a toda a diretoria da OAB e aos nossos apoiadores, lá a Love Doctor e a Camino, né, seguradora que beneficia os advogados aqui, e dizer que tudo isso é porque nós temos uma origem, saímos do seio do povo, não nascemos assim em berço de ouro, já experimentamos na pele o que é ser um trabalhador, marcar carteira. Existem bons políticos, e nós temos exemplos aqui na nossa cidade, no estado e na União. Mas a política está precisando realmente ser repensada e ter uma reformulação enorme, porque a política é para fazer o bem comum, é para servir os cidadãos, é para construir uma sociedade menos desigual. Mas quando políticos sequestram o orçamento público para os seus próprios interesses, essa sociedade não avança. Isso é inconcebível, né? E o judiciário que brinca aí de eleições, gastando-se milhões a cada 2 anos para um pleito que poderia ser unificado, e que faz de conta que o processo é igual para todos, eleitivo, mas não é. A Mariazinha, que sai candidata a vereadora, ela não vai concorrer nunca igual com alguém que tem notoriedade pública, que é um artista, que são as pessoas, né? E o povo também tem a sua responsabilidade, porque o povo, aquele que vende o voto é um corrupto também. Sim. Isso precisa ser dito aqui. É um corrupto, é um cara que não tem compromisso com a sociedade e que reclama de tudo, mas que ele não faz a parte dele. Então, nós precisamos realmente pensar o que nós estamos fazendo, o que nós queremos para os nossos filhos, o que nós queremos para o futuro, que tipo de saúde nós queremos, que tipo de educação nós queremos, que tipo de segurança pública nós queremos, porque tem coisas que não são prioridades, né? Principalmente os direitos sociais, eles estão lá lindos, esculpidos dentro da Constituição, mas não tem nenhuma efetividade de aplicação disso, e é muito triste isso. Já que o senhor falou de Maria, viu, Fran? Tem uma pessoa que é uma amiga nossa, olhando para aqui, ó, Maria da Pipoca, a grande... É Maria, é verdade, a nossa amiga Bia da Cássia, e o doutor Humberto tem um recado, a nossa amiga, viu, Fran? E assiste, ela passa TV fanzona. Tem um recado aí, doutor Humberto. Oi, Maria, um beijo para você. Olha aí, você gostou do meu terno? É a Maria que produz e que me assiste nessas vestimentas que eu utilizo. Uma amiga, uma pessoa humilde da periferia, mas que tem um coração muito grande. Então, um abraço para a Maria, um beijão, e também para o Zé Maria, meu querido lá, que inclusive me socorreu numa situação elétrica na minha casa nessa semana. Um beijão para vocês. É lá do Ferrazópolis, a Maria, o Zé Maria. Um beijo para vocês, abraço nosso aqui. Legal. Nossa, legal. Eu não podia deixar de não falar, já que você falou de Marias, né? Mas, doutor Humberto... O Brasil tem muitas Marias, tem muitas Marias, não é? É verdade. Mas, doutor Humberto, muita coisa para falar, a Fran também, nós também, mas eu vejo que o senhor tem batido muito, não só o senhor como os advogados, sobre o problema, a Fran estava até falando isso comigo no carro, na vinda para cá, do falso advogado, dos clientes que estão ligando. É bom falar disso, né, Fran? A gente tem falado, e o senhor tem batido nas redes sociais, o presidente da OAB, o doutor Bertan, e toda a diretoria. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o problema que o senhor tem falado sobre o mau uso, o problema do falso advogado, e agora com inteligência artificial coloca som, imagem, uma coisa de louco. É ou não é, doutor? Essa é uma tragédia, que eu diria,
muito complicada e às vezes devastadora para a pessoa que acaba sendo alcançada por esses golpes com efetividade. O processo judicial, muitas pessoas não sabem, mas ele tem um princípio da publicidade, exceto aqueles casos em que o juiz decreta segredo de justiça. Quando o processo não tem segredo de justiça, qualquer um da sociedade consegue, ali pelo nome ou pelo número do processo, ou por um número de documento, ter acesso aos autos e até buscar a integralidade do processo. Os estelionatários, eles acessam, verificam processos que teve ganho de causa, vão na rede social do advogado, porque a OAB também disponibiliza a foto no cadastro dos advogados, pegam uma foto do advogado e, às vezes, com o uso de inteligência artificial, até a voz do advogado. E mandam uma mensagem de áudio, às vezes manda alguém, falando, olha, uma pessoa do escritório vai te ligar daqui a pouquinho, porque você ganhou um processo, mas você precisa recolher um montante tal para liberar o seu dinheiro. E a pessoa que, quando uma pessoa nos outorga um mandato, muitas vezes eu fiquei fazendo essa reflexão, Manuel e Fran, do que é isto, né? Uma pessoa que chega até o seu escritório e lhe dá uma procuração, um mandato ali para você representar. Quando uma pessoa faz isto, ela está dizendo, eu confio em você. Exato. A missão do advogado é uma missão, assim, valorosa nesse aspecto. Isso porque a pessoa está depositando sonhos, esperanças, às vezes uma vida ali para solucionar um conflito. E aí, essas pessoas acabam sendo vítimas de pessoas que não têm nenhum escrúpulo, né? Que aplicam esses golpes, pessoas no afã de resolver, às vezes um processo que já é lento, às vezes moroso, acaba sem ir ao escritório depositando valores. Quando elas percebem, elas foram vítimas de um golpe. Tem inúmeros registros de ocorrência. No meu escritório mesmo, eu já tive 3 casos que pessoas caíram. Assim, o que eu fiz? Comunicamos todos os clientes, gravamos vídeos, informando, olha, não forneça valores, não forneça dados. Se te pediu algum dinheiro, vá pessoalmente até o advogado, procure algum meio de fazer, se não puder, uma teleconferência virtual e confirme com o próprio advogado se ele tem ou não que pagar alguns valores. Infelizmente, a indústria dos golpes está aí. A minha esperança é que esse mecanismo, que deveria ter entrado dia 1º, chamado MED, que é um mecanismo especial de devolução do Pix, possam estar em todas as contas correntes, porque aí talvez a gente consiga atenuar. Eu acho que não vai resolver a totalidade, mas o MED permite um rastreio infinito por onde o dinheiro passou. E se não houver o saque, consegue restituir. Então, se alguém, nesse momento, foi vítima de um golpe, ligue para o seu gerente e peça para ele acionar o mecanismo chamado MED, M-E-D, que é um mecanismo de devolução do Pix, dos valores que, porventura, ele possa ter sofrido um golpe. É algo que existe, o Poder Judiciário está tentando adotar alguns mecanismos, a OAB tem feito inúmeras discussões, porque no mundo da tecnologia nós queremos usar a tecnologia para conter esses golpes. Não é tão fácil, mas o nosso presidente, Luiz Bertanha, ele é incansável nesse trabalho e tem discutido isso com a OAB, não só no âmbito da comarca do ABCDMRR, mas inclusive com o nosso presidente, Leonardo Sica, para quem eu, conseguindo aqui, registro um grande abraço, né, tanto a ele quanto ao nosso magnífico presidente, o Dr. Luiz Ricardo Bertanha. Poxa, realmente é muito legal. Será que agora tem um sistema que a OAB usa, mas agora teve uma mudança, para quem está assistindo, chama EPROC. Será que agora com esse EPROC vai melhorar? É um sistema que os advogados usam para digitalizar os processos e tal. Eu queria que o senhor falasse, em relação até a essas fraudes aí, esses problemas, será que com a nova implantação desse EPROC, eu queria que o senhor falasse o que é o EPROC e se vai melhorar, vai evitar isso? O EPROC é um novo sistema que eu acredito, quando a advocacia ela conseguir operacionar, como ocorre já com o ESAG, nós vamos perceber que o EPROC é infinito em relação aos dados e é algo
muito mais avançado tecnologicamente para os advogados. É um sistema que, como qualquer outro sistema, porque se você procurar nas demandas hoje da advocacia, quais são essas demandas? Um é a tecnologia, né? A outra é a questão da ética. A outra luta dos advogados tem sido honorários, porque os honorários, por exemplo, para a defensoria são irrisórios que se paga para o advogado. E a outra situação que os advogados têm lutado aqui é que hoje quase nenhum juiz concede a gratuidade sem antes fazer algo que eu considero ilegal, que é quebrar o sigilo bancário das pessoas para deferir ou não a justiça gratuita. Juízes também estão adstritos à lei. E a OAB existe para combater o arbítrio de todos esses magistrados que vão ali, exigem imposto de renda, quebram conta bancária, querem cartão de crédito para saber se defere ou não. Eu penso que eles estão agindo equivocadamente, deixo a crítica, porque muitas vezes, mesmo aqueles que possuem uma certa condição financeira, ele pode estar atravessando um momento de escassez financeira e que ele não tem condições de prover as despesas para poder fazer valer os seus direitos. Quando a justiça nega a gratuidade, ela está negando o acesso à justiça. E eu acho que quando ela condiciona isso a uma quebra de dados financeiros pessoal, está havendo uma quebra de sigilo. Então, eu espero que o Poder Judiciário possa repensar a importância do acesso à justiça. E até que pudesse ter uma iniciativa nesse parlamento, que nunca houve à sociedade, de estabelecer que as custas têm que ser exigidas ao fim e não ao início de uma demanda. E pague aquele que perdeu a ação. Mas, como um bom advogado, eu sempre digo para as pessoas que me considero, modesta parte, um bom advogado, eu procuro fazer a mediação, a pacificação, porque o judiciário ele também está perdendo a essência. Porque as pessoas não querem ficar 10, 15 anos se arrastando com o processo judicial. Então, acho que o advogado realizador de solução de conflitos é aquele que consegue trazer uma solução célere, rápida e que pacificam as partes, que nem vencido e nem vencedor se sintam perdedores. Porque quem ganha com essa pacificação é a sociedade. Nesse prisma, eu não poderia aqui deixar, Manuel, de mandar um forte abraço para a doutora Adriana Bertanha. Ela é um grande exemplo de luta e dos princípios da pacificação social. Um beijo, doutora Adriana Bertanha, esposa do nosso digníssimo presidente da OAB de São Bernardo do Campo. E presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de São Bernardo do Campo, a presidente da Direito Sistêmico. Um beijo, Adriano, também. Quero que você venha aqui junto com a bancada. Eu falo, bancada não pode dizer, costume de jornalista eu falo isso, mas aqui nesse bate-papo, nesse nosso encontro que eu falo aqui, é um café, né? Com água aqui, com a nossa xícara aqui da fama. Aqui nós estamos em casa, né? Eu ponho um Buscobole aqui dentro. Patrocinadora aqui. Bom. Ficou bonito. E é verdade, o senhor estava falando do acesso à justiça, né? Porque quando a pessoa vê os custos de iniciar o processo, ela já desiste, né? Ainda mais se ela está abrindo um processo contra alguém que tem mais condição que ela, né? Então, um trabalhador, alguém que quer abrir um processo contra um banco, imagina que ele vai abrir um processo contra um banco e ter que já começar com um custo. Aí você fica pensando assim, então a justiça não está à mercê de todos, não está acessível de todos, né? Porque a pessoa já desiste já no início. Olha, Fran, muito bem colocado, muito inteligente a sua colocação, e eu aproveito o ensejo, inclusive, para mandar um grande beijo para a professora Alessandra Zamboni, da Metodista. Estive lá na Semana Jurídica falando aos acadêmicos de direito, e eu tenho falado desse acesso à justiça, porque, assim, no Brasil, o que você assiste? Para os pobres, mais pobres, a celeridade e a aplicação implacável da lei. Para os mais ricos, processos que se eternizam, processos de desvio de dinheiro público, de empresários sonegadores, isso aí se arrasta sem fim, porque o pobre não tem exatamente meios de custear as despesas. Imagina, no estado de São Paulo, hoje, um recurso de apelação é 4% do valor da causa.
Nossa. É muito dinheiro, se vocês pensarem, às vezes até maior do que os próprios honorários dos advogados. Para entrar com uma ação já é 1,5%. Que justiça é essa? Que ao invés de distribuir justiça, você não consegue nem fazer um protocolo e o juiz extingue o processo se não tiver a guia de recolhimento de custas. Então a justiça passou a ter um papel arrecadatório, há uma distorção, um desvio da finalidade da justiça. Os magistrados que assim agem estão descumprindo a Constituição. E o que eu acho mais alarmante é que esse parlamento está inerte. É um parlamento que só atua em função de questões pessoais. Quando é algo pessoal, do interesse do imbigo dos parlamentares, há uma mobilização. Quando há algo do interesse da sociedade, o que nós vemos é a inércia. É muito triste isso, e isso é o descrédito da classe política. Eu acho que se não repensarem isso, nós vamos ter uma abstenção do eleitor gigantesca, principalmente dos eleitores que têm essa consciência daquilo que nós estamos falando aqui. Não, e é assim, eu tive um exemplo de um amigo que ele teve um problema com um banco grande, né? E aí ele foi procurar o advogado falou assim, você tem certeza que você vai abrir um processo mesmo? Assim, você tem direito mesmo, realmente o banco errou com você, mas você tem certeza? Dele, não, tenho certeza, e ele foi. Aí quando chegou na primeira audiência lá, tinham 3 advogados do banco. 3, né? Para comer. 3. Né? Permita. 3 advogados assim, eles se sentiram coagidos. Né? Tanto o advogado olhou para ele falou assim, e aí, a gente continua ou não, sabe? Porque assim, e detalhe, o banco investigou a vida dele inteira. Do cliente lá. Por exemplo, assim, o banco errou com essa xícara, né? Tá. Ele investigou toda a vida passada dele e falou assim, mas inclusive você atrasou aquela prestação, você atrasou não sei o quê. Então, mas a questão agora não era isso. Só que tudo isso atrás deu a entender que, você não tem direito de reclamar de nada, porque olha o tanto que você já deveu. Fora o pelotão de 3 advogados, acabaram assim, com ele ali, e ele tinha, pelo menos naquela situação, ele tinha direito. A vida financeira dele poderia ter tido alguns problemas com o banco, mas ali ele tinha direito. Então, ele se sentiu tão acuado que ele falou assim, não, então tá bom, então eu abro mão de tudo. Eu posso te dar um testemunho aqui, porque eu sou um advogado, acho que o que mais tive ações contra o sistema financeiro e bancos no Brasil, porque eu defendia os mutuários do sistema financeiro da habitação. Pessoas que compram um imóvel financiado, que é um outro descaso, porque hoje uma pessoa que compra um imóvel financiado, ele tem um negócio chamado garantia alienação fiduciária em bem imóvel, ou seja, muita gente não sabe que nesse tipo de garantia, se ela deixar de pagar uma parcela, o banco pode simplesmente transcrever o registro do imóvel sem nenhum processo judicial, que é outra coisa inconstitucional, que inclusive existe uma arguição de inconstitucionalidade desse patrono, representando a Coordenação Nacional de Mutuários, mas que sentaram em cima dessa arguição. Né? Essa lei, ela existe desde a época do governo FHC, que impõe a retomada do imóvel. Às vezes a pessoa pagou 100% quase 100% ali, 95%, ela deixa de pagar uma prestação e ela perde o imóvel. E não existe nenhum tipo de financiamento hoje que não tenha esse tipo de garantia. Então vai um alerta para aqueles cidadãos que sonham com o direito da moradia, da casa própria. Alô, infelizmente no Brasil, moradia financiada é um produto dos bancos, não é um bem inerente à pessoa humana. Enquanto nós tivermos a moradia como um produto dos bancos e não como um direito fundamental das pessoas, essa indústria da especulação bancária vai continuar lucrando, retomando imóveis. Inclusive, a Caixa Econômica Federal é a maior imobiliária do Brasil, mediante retomada de imóveis de financiado. Presidente Lula, isso é enxugar gelo. Você não está observando essa situação e que leva a um fomento do déficit habitacional. Nós não podemos continuar enxugando gelo. Moradia com dinheiro público tem que servir o cidadão. E eu não estou contra aqui o investidor, o incorporador, que coloca dinheiro privado. Mas quando tem dinheiro público, a moradia tem que ter cunho social. Boa. Inclusive, já falando da Caixa Econômica, né, teve uma revisão esses dias aí do FIES,
né? Porque teve gente que pagou o FIES lá atrás e que pagou um monte de juro e tudo, que agora foi constatado que, ó, realmente não era para cobrar tudo isso, né? E tem gente pedindo revisão disso. Mas também existe um processo, procurar um advogado e tudo, e começar para ver se consegue, Eu vou né? fazer o advogado do diabo aqui agora. Na minha militância de esquerda, que as pessoas conhecem, mas nesse aspecto eu acho que, assim, eu sempre ouço, e todo mundo sabe a minha posição, assim, pró-governo Lula, pró-presidente Lula, acho esse homem um grande líder do Brasil, que é mais respeitado lá fora do que aqui dentro. Mas, às vezes, vejo ele dizendo, olha, isso não é gasto, é investimento. Alô, presidente, FIES não é gasto, é investimento. Vamos liberar o cidadão que se formou, porque o Brasil está precisando de mais engenheiro, mais médico. Se a educação fosse universal, como é o SUS, eu acredito que aí sim esse país ia se transformar muito rapidamente numa grande sociedade, uma sociedade plural, que pensa de forma mais profunda e com um olhar mais próximo do outro. Então, eu acredito nisso. Essas coisas são paliativas. Imagina um advogado, nós aqui em São Bernardo somos 8.000, na cidade de São Bernardo, que acabou de se formar, sai da faculdade com uma dívida, tendo que montar o seu negócio, numa profissão difícil, para se angariar clientes, e assim como em tantas outras. O médico que acaba de se formar, o trabalhador da construção civil que acaba de se formar, um engenheiro. Precisamos apoiar a juventude, precisamos usar a experiência, precisamos intercalar a experiência com a juventude. E o governo pode ser o grande difusor dessa prolação da educação no Brasil, tratando isso como algo fundamental, como um direito que está lá na Constituição. E não algo a ser financiado. Mas precisa de recursos. Mas nós temos recursos, temos um orçamento. Combata a sonegação, combata outras situações que vai ter dinheiro para promover moradia de forma universal para todo brasileiro, sem ele ficar refém do sistema financeiro. Que é isso que é. A Caixa é um banco, ela tem um papel importantíssimo no Brasil, mas é um banco que já lucra muito, porque ela administra o FGTS dos pais desses alunos, que ela ganha milhões. Então, ela deveria devolver um pouco para a sociedade. E quando você devolve educação, você está devolvendo para o país, você está devolvendo para a sociedade. É isso que eu espero do governo, como cidadão, acho que eu, você e todos. E aqui nós não estamos fazendo politicagem, nós estamos falando de algo efetivo. E eu reconheço que o presidente Lula foi fomentador da educação, construiu mais de 50 universidades. Tem hoje, eu, por exemplo, tenho exemplos na área rural de pessoas que eu conheço, filho de trabalhador rural, que se formou ali engenheiro ambiental, se formou agrônomo, zootecnista, graças aos programas. Eles são importantes. Mas eu acho que já passou da hora de dar uma solução para a dívida do FIES. O presidente Lula fez isso no sistema financeiro da habitação, que ele pegou a Ingea e pegou e subsidiou 100%, deu desconto de 100% para quitar a moradia e pagou os agentes financeiros. Por que não criar uma Ingea para o FIES? Fica aqui a ideia. Oxe, que ideia. Doutor Humberto, primeiro de tudo, dia 11 de agosto, nós estamos no mês de agosto, dia 11 de agosto foi o dia do advogado, né? Então, parabéns para o senhor e todos os advogados, né? Parabéns mesmo. E a OAB, Fran, é muito legal, o doutor Bertanha, toda a diretoria, eles estão fazendo a semana jurídica, estão visitando as faculdades. Como é que está esse contato com todas as faculdades aqui de São Bernardo, na gestão agora, o senhor como secretário adjunto está lá, né? Eu queria que o senhor falasse como é que está isso daí, esse bate-papo já nesse mês de agosto, né? Manuel, através de algumas advogadas que eu vou citar aqui, eu quero dizer que nós, no dia 15, fizemos um evento lá na Câmara Municipal e outorgamos a medalha de advogado a 12 juristas aqui da cidade. A destacar aqui, em nome dela, quero cumprimentar todas as homenageadas, que é a doutora Célia. Doutora Célia, conhecida da advocacia, uma mulher negra, uma advogada forte, jovem, que ela está na OAB, acho que desde a época do doutor Ferdinando Credídio. Começou ali, e ajudando, colaborando com a OAB, se formou uma grande advogada no campo do direito de família e foi homenageada.
Então, no nome dela, da doutora Josiane, da doutora Giovana, eu quero cumprimentar todas as mulheres advogadas e, da mesma forma, quero cumprimentar todos os advogados homens, na pessoa do doutor Cleito Coutinho, que recebeu essa homenagem ali no dia do advogado, juntamente com outros pares ali, advogados como o Ivo Garbim, que é uma grande honra tê-lo, um advogado com a OAB número 33.000 da nossa comarca. Acho muito legal. Um grande abraço para o Ivo e para todos os homenageados, né? Porque essas pessoas representam a advocacia e mostra que a advocacia, a OAB, é muito mais do que um boleto, né? Porque os jovens que nós estamos na Semana Jurídica, muitos desses jovens, eles não vão à OAB. Não participam dos eventos da OAB, porque qual que é a visão do jovem? Eu já fui um advogado jovem, que você fala, a OAB só vai me mandar um boleto. A OAB, ela tem um tribunal de ética que é corporativista. Eu estou dizendo como pensa o estudante de direito. A OAB, o que ela faz com esse dinheiro que ela recebe de todo mundo? Não tem transparência. E também o temor da profissão, porque a advocacia é algo muito formal, né? E nós estamos vivendo uma transformação no campo da juventude, uma transformação tecnológica. O jovem de hoje não pensa como o jovem de 10, 15, 20 anos atrás. Então, talvez a OAB tenha esse grande desafio de compatibilizar a sua função hoje com essa modernidade. Mas eu diria que a Semana Jurídica é um evento para desmistificar isso, porque a OAB ela está de portas abertas, você não nasce sabendo. Eu não sou um advogado hoje e tenho a experiência que adquiri ao longo dos anos sozinho. Eu adquiri justamente com essa parceria chamada OAB. A OAB não é só uma entidade de classe, ela é uma entidade da cidadania, e além disso ela também é uma entidade de formação dos advogados, porque nós temos lá a ESA, a Escola Superior da Advocacia. Inclusive queria mandar um grande abraço para o nosso diretor, o doutor Menegaldo, a nossa doutora Monique e a doutora Adriana Prete. São mestres que atuam, estão à frente de diversas palestras, cursos da Escola Superior da Advocacia e da própria ordem. Lá a OAB São Bernardo também promove uma série de eventos. E o acadêmico, hoje ele pode participar, são quase 80 comissões. Quero, inclusive, aqui destacar esse papel das comissões, porque muito se fala da diretoria da OAB, mas a OAB não realizaria esse trabalho se não fosse as quase 80 comissões que existem na OAB. Inclusive, a doutora Cássia, esposa do nosso entrevistador aqui, o Manuel, é uma dessas pessoas que colaboram, assim, diuturnamente com a OAB. A OAB, nenhum dos diretores, nenhum desses presidentes de comissões recebem qualquer valor. Eu até falei disso numa outra entrevista, é um dos maiores voluntariados que existe no Brasil. E mais, vou trazer um dado aqui fresquinho. Hoje tem uma pesquisa que diz que a OAB ela detém 83% de confiança da sociedade brasileira. Por isso que muitos perguntam, mas o que a OAB vai fazer? Onde está a OAB? Mesmo não sendo a OAB o custos legis, porque o custos legis é o Ministério Público, mas a OAB está atenta, sim, contra o arbítrio, contra os abusos de poder e contra as injustiças. E nós temos participado de vários fóruns, seja na defesa da igualdade racial, vai o meu abraço aqui para a doutora Terezinha Lima, né, que tem feito um trabalho brilhante. Recentemente teve um evento sobre igualdade racial lá na OAB, pelo comando da doutora Terezinha. E assim, na área social, com o doutor Parra, que é uma pessoa que faz um trabalho, Marcelo Parra, presidente da Comissão de Direito Social, domingo esteve lá no Baeta fazendo uma ação social. Regularização fundiária, imobiliário, tributário, direito civil, direito penal, doutor Epaminondas, mandar um grande abraço para o doutor Epa, parceiro também, presidindo agora a Comissão de Direito Penal e Relações com o Tribunal. Também. Um grande advogado. Grande advogado, grande amigo nosso, parceiro também da pasta. Então, eu não poderia deixar aqui de destacar. OAB é isso, OAB é você, OAB é cidadania, OAB é sociedade. Vem para casa, venha conhecer, venha conversar conosco. Você, estudante de Direito. Inclusive, quero mandar um beijo para uma estudante especial de Direito aqui. Júlia Rocha, sabe quem é?
Minha filha, estudante da Faculdade de São Bernardo. Paizão, ó, coração aqui, Beijo, paizão. filha, te amo. Beijo pra mamãe Neide Louro, a mulher da minha vida também. Você né? sabe que Sou esse apaixonado programa- por essa mulher. Esse programa hoje foi Isso. legal, porque foi um programa de amor, beijos pra tudo que é lá. Foi muito programa gostoso. Beijos, abraços, foi muito legal. Eu Uma gostei. conversa, né? Um Uma bate-papo conversa, bate-papo. franco, aberto, sem barreiras, sem travas, falando assim de peito aberto e francamente. Doa quem Isso. doer. E a gente Isso. pergunta de tudo aqui, né? Opa, Tá aqui tranquilo, tem a gente nada- tira todas é. as dúvidas. Então eu sei que quando eu sair daqui, talvez alguns vão me matar. Falando, mas você, com essas posições, mas eu acho assim, quem fala a verdade não merece castigo. Eu acho Certo. que é aquilo que eu sinto. Eu estou aqui extraindo algo que é verdadeiro, que vem do íntimo. A advocacia, para mim, é uma paixão. Fui para esse campo para defender o direito de moradia, a minha, inclusive, na época, porque quem não se lembra lá dos mutuários do BNH, todo mundo perdendo os imóveis Sim. com os valores aviltantes. Então, eu também era um mutuário e fui para essa luta. E mais do que isso, eu pude aprender que a cidade ela não é só feita de concreto, de ruas, mas que ela é feita de gente, de pessoas. E que um país só pode ser melhor na questão da igualdade quando a gente consegue olhar um para o outro e a gente ter acolhimento e a gente ter amor pelo próximo e querer que essa justiça alcance todos. Que a gente tem um país que as pessoas não precisam estar morando ao relento, debaixo de pontes, de viaduto, que a gente saiba que essas pessoas vão poder fazer 2, 3 refeições por dia, que elas vão poder criar os seus filhos com dignidade. É disso que nós estamos falando aqui. Amor Exatamente. pelo nosso país. Inclusive, por falar em justiça social, o senhor esteve aqui há alguns meses comentando com a gente sobre o problema que ocorreu no INSS, né? Daqueles descontos indevidos, né, na folha de pagamento aí dos aposentados. Na época a gente até conversou sobre quem se sentiu lesado, poderia procurar um advogado, porque muitos não sabiam nem olhar no holerite para saber se realmente tinha sido lesado ou não, né? Se fazia parte desse grupo. E aí saiu algumas notícias na mídia que ia ser feito uma devolução em conjunto, depois cada um tinha que pedir a sua devolução. Como é que ficou isso, doutor? Então, eu nunca acreditei nessa devolução imediata. Primeiro, porque isso não foi o governo quem ficou com esse dinheiro, foram as instituições que estão sendo investigadas, que receberam, fizeram descontos, alguns parece que comprovados, outros não, fabricados, enfim, isso é objeto de apuração. Quando nós temos um direito, vivemos num Estado democrático de direito, não basta dizer, olha, isso aqui é o meu direito. Às vezes você tem que perquirir esse direito. E a via legal é a justiça, para perquirir. Ou, às vezes, não, nem a justiça, mas às vezes um processo administrativo. Muitas pessoas, elas às vezes nem precisam de um advogado, mas eu sempre indico que consulte um advogado para fazer isso com uma orientação técnica e fundamentada. Mas as pessoas podem entrar no meu INSS e fazer inicialmente, deflagrar um processo administrativo de pedido de revisão. Ali ela consegue puxar todo o extrato dela e verificar se ela tem essas contribuições para essas entidades ou não. Tá ali, é público. Então, quem ainda não fez um cadastro no meu INSS, a dica é que o faça. E que o faça com reconhecimento facial, com nível ouro, para que ele possa ter acesso a todo o seu cadastro. Uma vez constatado que houve descontos que ele não autorizou, porque a gente não pode generalizar. Tem pessoas ali que ela realmente contratou, porque ela tem um convênio de saúde, ali ela contratou isso, ela se associou e autorizava um desconto. Aqueles que não autorizaram, isso já foi tido como ilegal e indevido, e cabe a restituição. E o governo se comprometeu a fazer essa restituição sem prejuízo de cobrar dessas entidades. Essas pessoas, em não conseguindo no campo administrativo, aí eu recomendo que realmente ajuize uma ação, não só para rever aquilo que foi descontado, mas para reclamar, inclusive, os danos sofridos por tudo aquilo que ela perdeu e deixou de fazer em decorrência desses descontos indevidos. É algo que eu repugno, lesão contra pessoas que doaram uma vida por esse país de trabalho,
algo inaceitável. Essas pessoas têm que buscar, em que pese o governo e algumas autoridades têm desincentivado, inclusive, esse caminho da via judicial, dizendo que é desnecessário. Não é bem assim, porque o roubo não devia nem ter começado a ocorrer na folha desses aposentados. Então, lute sim, aposentado, pelo seu direito, procure o seu direito e reclame esse direito, porque pegaram o seu dinheiro. É isso aí. Exatamente. Eu sei que, olha, doutor Humberto, realmente o papo assim. Mas antes da gente. Eu falo sempre, né? Todos até vão falar, o Manuel tá sempre falando isso, né? O tempo urge, mas o papo tá gostoso. Acho que nem a Fran, eu sempre falo. A gente ficaria aqui horas e horas falando do doutor Humberto, a gente tem, né? Mas o senhor já está altamente convidado para mais programas. O senhor já está para o próximo programa voltar. Mas tem uma coisa que eu estava comentando com a Fran. O Brasil, nós temos o impostômetro. O senhor vai lá no viaduto, né? Tem aquele impostômetro. Então, assim, eu sou brasileiro, amo meu país, como ela, como você que está nos assistindo aí. Agora, fala a verdade. Donald Trump, eu queria que o senhor falasse, porque isso daí é uma coisa que eu não posso ir sem ouvir do senhor. Esse tarifaço do presidente Donald Trump dos Estados Unidos aqui para o Brasil. Vou falar o que eu penso, então, por favor, doutor. Fala para a lente da verdade aqui. Fala aí. Mas antes, sobre o tempo, eu vou deixar uma reflexão para você, Manuel. Diz que o único bem que nós não recuperamos é o tempo. Humberto Rocha. É isso mesmo. Obrigado, paz e amor. Sobre o tarifaço, né? É algo triste. Eu tenho uma visão um pouco diferente daquilo que as pessoas colocam. Você deve ter ouvido no passado calote da dívida externa. Para mim, o que o Trump fez é uma institucionalização de um calote internacional da dívida pública dos Estados Unidos, que é de 35,8 trilhões de dólares. Os Estados Unidos pagam 1 trilhão de dólares de juros ao ano por conta da dívida. É a maior dívida do planeta. Então, o Donald Trump, que não é bobo, não é tolo, sabe exatamente o que está fazendo, porque é um mega empresário, bilhardário, que analisou, pensou, viu que era impossível, os Estados Unidos pagam essa dívida, ele socializou para os credores, né? Colocou a lei internacional de cabeça para baixo, transferiu a dívida dos Estados Unidos, está achando qualquer um, até os parceiros mais afetos a eles estão ali pagando 10%, né? Quando mínimo, e outros pagando 50%, como é o Brasil. É óbvio que no resto a gente sabe que há uma violação da soberania não só brasileira, né? Isso é uma interferência. O Trump hoje ele quer ser o imperador do mundo, ao meu ver, no campo do direito internacional, se miscuindo na vida interna, questões políticas, no judiciário, na independência do judiciário, não do Brasil, mas de vários países, querendo anexar territórios. Né? Gaza, nós estamos assistindo um genocídio. Muita gente criticou o presidente Lula quando ele comparou ao Holocausto, mas eu quero aqui, inclusive, fazer uma menção e dizer que acho que o presidente Lula acertou em sair do Museu do Holocausto. Porque, assim, com todo o respeito que eu tenho ao povo judeu, mas antissemitismo é isso que eles estão fazendo em Gaza. O judeu, quando tem uma crítica, não é muito bem aceito, eles logo já te acusam de antissemitismo. Então, eu acho que assim, você exterminar um povo para fazer uma instância balneária de turismo do Donald Trump em Gaza, porque está dentro do mar ali, é isso que nós estamos assistindo, é algo inaceitável. E o mundo está pacífico, né? Se curvando, está aceitando e negociar. Olha, consegui reduzir 10%. Eu acho que o Brasil vai se libertar de uma balança desequilibrada com esse tarifaço, porque nós vamos buscar outros mercados, isso já está ocorrendo, e que ao invés de nós sermos devedores, nós vamos passar a ser credores. Eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades. Não foi o Brasil que criou isto, e isso também é uma resposta, um outro fator, além de ser um calote, a dívida, é a perda de hegemonia do dólar no mundo. Porque o que está acontecendo? Brasil, China, muitos países do mundo estão fazendo hoje transações nas suas próprias moedas e não mais no dólar. Porque o único país que tem a maquininha de rodar dólar é os Estados Unidos. Então você vendia uma banana aqui para a África e está pagando royalties lá para o americano. E isso está acabando. O mundo mudou. E o Donald Trump, ele está na dele, porque ele está protegendo os interesses deles.
dele. Agora, eu acho que é acertada a parte diplomática do Brasil, em que pese as opiniões contrárias. Tem gente, nossa, que tem lá, que tem que se humilhar, que tem que conversar com o Trump, que o Lula errou. Não sei, eu acho que a nossa diplomacia, ela sempre foi aberta ao diálogo, continua. Isso não quer dizer que nós não reconhecemos a importância do mercado americano, que é um mercado gigantesco. O Brasil não quer, não deseja cortar as relações, mas eu acho que você não vai, por exemplo, mandar manga e ainda pagar para o americano receber. Isso não dá, não tem cabimento. Não faz sentido. Então, assim, o mundo não é só os Estados Unidos. O mundo tem outros países, tem outras potências. É óbvio que o mundo pode ser muito melhor que os Estados Unidos. Eu lamento, porque os Estados Unidos está abdicando de um papel que ele sempre teve, de defensor da liberdade, de combater as desigualdades. Mas a desigualdade, o Trump só olha para o próprio umbigo. Né? Ele está perseguindo pessoas que estão lá, os imigrantes, ele está forçando as indústrias migrarem para os Estados Unidos, e isso não é em vão. Ele sabe que com o avanço tecnológico também, aí é uma jogada inteligente, o emprego vai ser algo raro. Sim. Vai ser algo raro. O que ele está fazendo? Se você hoje não aceita o tarifaço, mas, por exemplo, você está aqui a JBS, já abriu diversas fábricas nos Estados Unidos, já até mudou o nome, está se instalando lá. E ele está fazendo isso com várias empresas no mundo inteiro. Porque lá na frente, se o desenvolvimento tecnológico continuar tendo a pegada que nós estamos assistindo hoje de transformação, os Estados Unidos vai ser um dos poucos países que vai se sobressair mantendo a oferta de emprego no mundo. Essa é uma realidade. Né? Agora, o tarifaço, do ponto de vista legal, é aquilo que todos nós ouvimos. Do ponto de vista do direito internacional, eu acredito que no futuro os Estados Unidos vai sofrer diversas condenações. Né? Com a OMC, enfim, com a própria ONU, vai sofrer, porque eles estão transgredindo todos os tratados bilaterais de relações comerciais. Isso qualquer pessoa que opera no direito comercial sabe. Então você está impondo algo e você está indo até além, tentando fazer interferência política, como no caso do Brasil. Você escolher alguém porque tem uma maior relação e porque também se curvou, né? Porque ninguém ouve mais falar de pré-sal. Pré-sal foi vendido para empresas americanas e para companhias inglesas. Então esses caras que estão tirando o petróleo e vendendo eles para nós refinados. Né? Então isso foi feito no governo Bolsonaro. Né? Eu acho que não dá para você ficar sendo sempre uma colônia. O Brasil precisa olhar, porque nós somos grandes, temos um povo maravilhoso, um povo trabalhador e que também quer ter um lugar ao sol. Assim como os americanos desejam um lugar ao sol, que o Trump está esquecendo desse detalhe. Todas as nações desejam um lugar ao sol. Exatamente. Todos nós. E o senhor consegue prever aí algum recuo do Trump nesse sentido? Porque assim, o Brasil é um mercado importante também, né? Muita gente achou que ele estava blefando quando começou a falar sobre o tarifaço, né? Então a gente fica pensando assim, será que pode acontecer aí para manter uma relação com o Brasil, um recuo em algumas coisas? Eu acho que é inevitável esse recuo, porque tem coisas que o Brasil, que os americanos, eles dependem, e que pese a nossa balança comercial é muito pequena. Para eles lá é 1 ponto alguma coisa, para nós aqui é 30 e tantos %. Mas, por exemplo, o Brasil é um celeiro do agronegócio no mundo, no planeta. Né? E o americano, ele já está tendo, em algumas regiões, desabastecimento. Eu acredito que eles vão sim recuar. Tem outras commodities, outros produtos que nós exportamos, como a logística, por exemplo, no minério de ferro dos Estados Unidos, ela é muito mais cara, porque eles saem do norte para trazer para o sul, para beneficiar o minério de ferro. Tudo por vias de trem e tal, mas tem um custo. Às vezes é mais barato levar daqui. Então, eu acho que isso pode ter mudanças. Em breve, eu acredito que ele tem que jogar duro para conseguir esse intento, mas ninguém levanta isso, que está sofrendo um calote da dívida externa, porque tem gente que é credor, e o cara inverteu o jogo, colocando um tarifaço. Então, eu acredito que em relação ao Brasil especificamente, vai haver sim muitas negociações diplomáticas
e que vão flexibilizar essas tarifas. Não sei se isso é benéfico para o Brasil por conta desse déficit na balança. Eu acredito assim que buscar novos caminhos, mas também sem abrir mão do mercado americano possa ser algo mais viável, ter um equilíbrio nessa balança deficitária em relação aos americanos. Falta justa causa em relação ao Brasil, porque o Brasil é deficitário na balança. Então falta justa causa, mas ele não olhou isso, porque por trás disso, por trás do bojo de tudo isto, é extirpar a dívida pública americana. Ele socializou para os parceiros globais. Uma outra vertente aí sobre isso daí estava a questão política, né? Aí todo mundo começou a comentar assim, não, porque isso daí não é só dinheiro, isso daí é político. É porque o filho do Bolsonaro foi para lá, que ficou pedindo ajuda para o Trump está punindo o Brasil por causa do filho do Bolsonaro. Como que o senhor lê essa situação política aí também, que vira tudo uma cortina junto, né? De fumaça no mesmo assunto. É verdade. Eu admiro o bolsonarismo. Sabe o que eu admiro? A capacidade que essas pessoas têm de mutação. Porque todo mundo fala de fake news. Você já percebeu que se fala pouco de fake news? Mas uma coisa não mudou, o blefe. Esse é o verdadeiro blefe. Leis internacionais que não têm nenhuma eficácia no Brasil, como a questão que alcança hoje o ministro Alexandre de Moraes. E não só ele, a família dele. E vai alcançar vários outros ministros da Suprema Corte, inclusive da diplomacia brasileira, ou seja, todos aqueles que não são aliados ao governo Trump. Mas talvez o Trump está esquecendo de uma coisa. Quando você governa para pessoas. Quando você tem uma popularidade, tudo bem. Quando a sua popularidade começa a ter um declínio, e é o que nós estamos assistindo dentro dos Estados Unidos, ele está desagradando boa parte da sociedade, ele não está imune também ao impeachment, ele não está imune às repercussões e os desdobramentos políticos. Eu espero que o Trump não se torne alguém como é o Putin para o mundo. Em vários locais hoje, Vladimir Putin, ele nem entra, porque é considerado um criminoso. E o Trump, o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Então ele tem que tomar muito cuidado, porque política é algo mutável. Tem transformação cotidianamente. Hoje ele está presidente, mas daqui a pouco ele não estará presidente. A não ser que ele caminhe por um sistema autocrata lá, de instituir uma mudança de regime que eu acho que não vai ter acolhida nos Estados Unidos, um país precursor, reconhecido pela defesa da liberdade, do crescimento econômico. Eu acho que também tem um desemprego gigante, tem desabastecimento em várias áreas lá, e tem também boas pessoas, muitas autoridades questionando a legalidade dessas medidas do governo Trump. Então isso não tem só um combate do Brasil. Aqui a diplomacia brasileira está respondendo e deve, porque é um ataque à soberania. Há algo que é impossível de você dar uma resposta, como, por exemplo, querer que o governo brasileiro faça uma intromissão num poder independente, que é o poder judiciário. Mas eu vejo a família Bolsonaro vivendo de blefes e de fake news, inclusive nas redes sociais. Tem muita mentira, que agora está chegando, porque agora vai acontecer, e não vai acontecer nada. O Brasil é soberano, é um país gigante, o mundo inteiro depende, o que vai existir é uma relação diplomática sempre, né? E ninguém vai aceitar uma anexação da Amazônia, ou mesmo lá do México, ou da Groenlândia, como o governo Trump está colocando. O que o Trump está buscando é outra coisa, é dinheiro, buscando levar as empresas para os Estados Unidos por conta da mudança tecnológica. É isso aí. E extirpar a dívida. Extirpar a dívida, é óbvio. Você imagina um país pujante como é os Estados Unidos, se ele não tiver dívida, o crescimento está assegurado por 20, 25 anos, porque para o americano, primeiro, ele pensa americano, segundo, terceiro, quarto, quinto, sempre vai ser o americano em primeiro lugar. Então, se o americano está vivendo bem, se ele tem condições, ele está pouco se lixando para o resto do mundo. O americano sempre usou o mundo. Foi assim no Vietnã, foi assim em vários locais que eles entraram na África, na Ásia,
foi assim, eles deixam terra arrasada. E aqui no Brasil a gente está assistindo o desmonte americano, não é do governo Trump, é que as pessoas não observam. Mas, por exemplo, eu vou citar algumas coisas que você vai lembrar. Me fala assim, você vê algum posto Atlantique no Brasil mais de energia? Não. Não. Você não vê mais a Macro no Brasil. Você não vê mais a Walmart no Brasil. As empresas americanas faz um bom tempo. A Ford foi embora do Brasil. A GM, ela hoje não funciona nem nos Estados Unidos, porque eles estão lá no Vietnã para pagar mão de obra barata produzindo lá. Então, o americano, assim, ele é um sanguessuga, digamos assim, né? Boa, esse é o doutor Humberto. Olha, doutor Humberto, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Foi, assim, muito legal, bate-papo gostoso. Eu acho que todo mundo aí que, como todas as nossas entrevistas que você vai ver lá no nosso canal, o senhor sempre mostrando que veio para que sabe. Muito obrigado. A gente agradece. O senhor está convidadíssimo. Logo, logo o senhor vai estar em outro programa. E esse programa vai ser colocado no nosso canal e todo mundo vai poder assistir, curtir, compartilhar. Deixo aqui o espaço aí para suas considerações finais, doutor Humberto Rocha. Grande secretário adjunto da OAB de São Bernardo do Campo, né, Fran? Manuel também faz parte dessa história da OAB, um grande amigo de uma jornada longa aí na nossa trajetória da cidade de São Bernardo do Campo, né, e de outras regiões. Eu quero te agradecer. Também é um prazer, assim, muito grande estar na presença da Fran. Também é inenarrável colírio, né, que é a Fran para os olhos, né? E é uma alegria estar aqui. Espero que as pessoas possam fazer uma grande reflexão, porque aqui acho que mais do que uma entrevista, foi um diálogo, uma reflexão sobre os problemas e daquilo que a gente quer construir para a nossa sociedade. Muito obrigado, uma boa sorte para vocês aqui à frente da TV Passos, né? Passos TV ABC. Abraços. Muito obrigada, doutora. Assim, as suas entrevistas sempre são muito especiais para a gente tem uma grande repercussão na internet, porque é isso que o senhor falou, a gente traz o assunto para o debate, traz a reflexão, porque as pessoas costumam sempre aceitar a mesma versão da história, né? Elas não param para pensar, mas peraí, como é que é? É assim mesmo? Não, elas não param para raciocinar. E essas conversas são importantes para isso, porque a gente desperta na cabeça das pessoas também essa questão. Raciocina, pensa aí no jeito que a informação está chegando para você. A gente, como formador de opinião, a gente tem sempre esse cuidado. Assista a notícia em 2, 3, 4 veículos, né? Avalie como é que ela está chegando até você e traga mesmo para o debate, né? Que isso é importante, assim que uma sociedade cresce, né? E não aceitando só a informação do jeito que vem. Então, muito obrigada, doutor. Pode ter certeza que o senhor vai estar sempre aqui conosco, né? Conversando, explicando para a gente também tudo sobre advocacia. Eu que agradeço, faço das suas palavras as minhas. Um beijo, obrigado, Fran. Obrigada. E eu quero agradecer também os nossos patrocinadores. Muito obrigado ao Grupo Motiró, que tem estado sempre aqui conosco. O Grupo Motiró está com lançamentos na nossa região. São apartamentos de 2 e 3 dormitórios, condomínio clube, uma segurança e infraestrutura assim, para a sua família. Pode ter certeza que você vai encontrar ali um espaço ideal para sua família, tá bom? Também quero agradecer a Deluca que trabalha com mão de obra terceirizada. Muito obrigada. Quero agradecer a FAME, que mandou os brindes aqui pra gente, tudo feito com muito carinho, com excelência. Nós amamos. Se você precisa de brindes aí para o seu evento, entre em contato com eles, que eu tenho certeza que eles têm uma ótima opção para vocês. Tá bom? Para você que ficou até aqui com a gente, nosso muito obrigada. Essa entrevista vai ficar na íntegra aqui no nosso YouTube, então segue lá o nosso Instagram e assim que a gente postar, a gente manda o link para vocês. Fran, tá tem bom? um negocinho, ó, aqui no improviso, aqui, como é bate-papo. Doutor Humberto, em nome da Paz TV, um presente para o senhor, lá da FAME. Exatamente. Aí, Fran. A caneca que o senhor usou Olha hoje aqui, é um muito presente obrigado. da FAME para o senhor. Obrigado, a Um Fran. abraço ao Fabiano, tá aí, ó. Fabiano Fabiano, mandou pra gente abraço, com o maior obrigado. carinho. Presente. Vou usar, Pode muito usar. obrigado. Agora você pode tomar o seu café lá na caneca da Paz TV. É isso aí, tá aí. Muito obrigada, gente. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.